Olá, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, e este é mais um episódio do Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como vender mais usando o framework de vendas do momento ou sobre como fazer gestão por OKRs. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e também descobrir sobre as grandes verdades inconvenientes desses participantes maravilhosos que passam por aqui. Eu estou hoje com Alex Franco, CRO e CTO da Jeito. Bem-vindo, Alex. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre seus valores. Legal, legal. Obrigado, primeiramente, pelo convite aí para esse papo. Parabenizando também vocês, eu estava conversando um pouquinho antes, né, sobre o podcast, achei super interessante a proposta, sim. Vamos ver o que sai aqui nessa próxima hora. Boa, muito bom. O que você tem aí para falar para a gente dos valores? Pô, é uma coisa bacana essa questão de valores, né, assim, porque quando você pergunta sobre valores é natural você voltar lá na infância, né, assim, e engraçado que quando eu olho para minha infância, ela pai e mãe trazendo, assim, tem 3 coisinhas que sempre foram muito pautadas por eles, assim, que é respeito, honestidade e humildade. Sempre foi a formulinha do sucesso que eu acho que ao longo da vida foi trazendo quem eu sou. Mas se você perguntar assim, na minha vida adulta, que eu falo assim, quais são os valores que eu carrego, que não foi aquilo que pai e mãe trouxe, porque aquilo vira a base fundamental e você leva pra vida como parte de toda qualquer decisão, né? Mas acho que hoje em dia, se eu fosse falar 3, assim, que eu fui formando e que eu falo, são os meus valores mesmo, propósito, é uma questão muito de trabalhar a questão de equilíbrio e a questão muito de estar trabalhando a excelência. São os 3 valores que eu acabo permeando o meu dia a dia aí de forma super forte. Mas o que você quer dizer com o propósito? Explica pra gente um pouquinho. É que assim, propósito eu sei que normalmente a galera fala propósito num olhar mais tradicional como aquele famoso exercício de você entender o que você quer impactar na vida, né? Mas eu acho que desde 2015, eu passei por alguns momentos de vida de saúde e tal, e fui de cabeça, assim, num processo de autoconhecimento, de poder aprender sobre mim mesmo e aquilo que eu queria deixar na vida. Acho que quando você passa por esse processo de saúde muito quase morte, assim, você fala assim, pô, se eu tivesse ido embora, o que eu teria deixado? E aí o meu propósito, o meu pensamento de propósito passou a ser uma coisa que todo dia eu acordo e lembro dele, assim. Foi um exercício que não foi fácil, foi uma coisa com coaching, aquela coisa que leva 1 ano para você construir. E hoje eu tenho muito claro para mim, assim, que não é aquela famosa ideia, eu sempre falo que é a questão de transformar o mundo, mas não é aquela ideia de transformar o mundo igual Miss. É a ideia de transformar o mundo a cada dia, a cada passo, a cada coisa que eu fizer, assim. Eu falo assim, se cada pessoa que passar do meu lado sair de perto de mim melhor do que ela chegou, de alguma forma eu tô impactando o mundo a ser melhor. E eu acho que isso é um propósito que eu tento carregar todos os dias. Tô aqui falando com você, tentando deixar isso um pouquinho e tento carregar isso no meu dia a dia. Então o propósito deixou de ser só um quê, ele passou a ser um porquê da minha vida, assim, como um valor muito forte, assim. E que tipo de coisas, de exemplos, assim, que você tem práticos, você pode dar de... O que é um pouco melhor? Assim, vamos lá. Se eu tô no dia a dia com um funcionário, com uma pessoa no time, no trabalho, se ela vier me procurar, eu não vou querer simplesmente mostrar para ela como fazer o trabalho. Eu quero deixar alguma coisa que ela vai carregar para a vida. E quando você vê essa pessoa muitas vezes multiplicando aquilo depois de um tempo, levando para outras pessoas, você fala, caramba, deixei uma sementinha. Então você começa a querer fazer isso com mais frequência. Eu acabo sempre elegendo também ao longo da carreira pessoas que eu acabo depois levando como mentorados, assim, e sempre me deixando à disposição. Às vezes a agenda não permite, mas eu falo assim, cara, se a gente puder sair à noite para tomar um vinho, se a gente puder almoçar junto, ou arranjar 1 hora em vídeo, para poder dar uma instrução para uma pessoa. E é muito legal, assim, eu olho hoje para trás e vejo uma turma de 10, 15 anos atrás que trabalhou junto, que de vez em quando tá naquele momento de carreira vou para a direita, vou para a esquerda, e te liga. Você fala, pô, de alguma forma a gente deixou uma sementinha ali. Então isso acaba acontecendo com mais frequência. E eu não acho que é uma coisa também que você tem que se preparar tanto. É uma questão de que você tem que estar aberto a compartilhar suas experiências, a mostrar e estar aberto a oferecer tempo para a galera. Se você fizer isso, você vai facilmente estar ocupando esse espaço. Tem um pouco, então, do leading by example, né? Do liderar pelo exemplo, né? De mostrar aquelas coisas que você acredita e eventualmente isso vai bater em alguém também. E não necessariamente exemplo só positivo, porque eu não acho que é você vender só o que você acertou, é vender o que acertou e o que errou, assim. Isso, mostrar vulnerabilidade também é super importante. É bem interessante isso, porque eu não tenho um rol de mentorados, assim como você citou, mas de vez em quando eu encontro com pessoas que passaram, né, pela minha vida no passado, né? E eles falam, pô, aquilo lá que você falou pra mim me marcou tanto. E eu olho assim, caramba, talvez eu nem lembrasse mais daquele momento em específico, mas pra aquela pessoa, naquela situação que ela se passou, aquilo foi
foi relevante, né? E é sempre É gratificante exatamente isso, assim, aconteceu um dia, assim, acontece várias vezes, mas teve uma vez pra mim que foi muito assim, a pessoa falou, eu tomei uma decisão na minha vida recentemente baseada numa frase que você falou no almoço, eu falo, caramba, que peso que você trouxe pra isso, era só uma frase no almoço e tal, mas é legal, é uma questão de você estar aberto pra isso. Mas enfim, ela tomou a decisão baseada nas questões dela, né? Então ela tem... Você só agregou alguma coisa agregou ali. alguma coisa e, enfim, de certa forma, ajudou ela a tomar a decisão, mas ela tomou a decisão, né? É então isso. É importante saber que ela tem autonomia para isso, né? Ela só usou aquilo como uma ferramenta, né? É isso aí. Que eventualmente ajudou. E equilíbrio? Conta aí sobre equilíbrio. Pô, equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da vida, assim. Eu acho que eu sempre tive esse lugar de querer, até conectado com a excelência, de querer estar sempre fazendo o perfeito, de querer fazer alta performance, de querer fazer aquelas coisas sempre sendo, já tá até conectando com o outro. Mas assim, a excelência sempre foi uma coisa que me puxou de falar assim, Alex, você tem que fazer uma coisa, faz bem feito. Não vai fazer pela metade, vai lá e faz por inteiro. Só que ao longo da vida, em alguns momentos, eu não soube equilibrar a busca por essa excelência, por essa auto-performance. E aí eu sentia que em muitos momentos eu não estava equilibrado. E aí isso trouxe parte do que eu falei de problemas de saúde, problema de relacionamentos e tudo mais, foi parte de você não ter equilíbrio na vida. Então hoje tem 3 coisinhas pra mim assim que são muito, assim, tem que estar sempre no lugar, tentar entender que a vida é feita de asas. Eu tenho que ter o lado do equilíbrio profissional, pessoal e o lado espiritual. São 3 coisas assim que pra mim eu tenho que estar sempre muito vivendo elas, assim, é uma coisa que eu paro de vez em quando pra refletir, falei, aí, últimos 2 meses, 3 meses, tô garantindo isso, né? E aí eu acho que esses 3 pilares de equilíbrio, eles acabaram vindo hoje tentando respeitar mais a minha vida com família, minha dedicação ao trabalho, os meus momentos de reflexão sobre algo maior. E aí é interessante que nos últimos 2 anos surgiu ainda um outro 4º pilar que eu nem pensaria nele de forma natural, que é a questão do autoconhecimento. Que para mim é o 4º pilar hoje em dia desse meu equilíbrio que eu busco continuamente. Que assim, se a gente não parar para se olhar para dentro de tempos em tempos e falar, tô indo pro caminho certo, tô indo pro caminho errado, onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho que corrigir, você não... Parece que perde um pouco o significado. E eu acho que se permitir ter esses momentos, sabe, de reflexão, sair de lado e tal, é algo que eu carrego no meu dia a dia, assim. Se eu não estiver vivendo dessa forma, eu acho que é algo que eu vou estar... Perde energia. Eu tenho que hoje em dia ter isso bem equilibradinho, assim. Mas se essa questão do autoconhecimento, né? Se você não se olha, fica até difícil você entender o que é o propósito, né? E tudo mais. É isso. Né? Então, acho que essas coisas estão muito interconectadas, né? E não foi uma coisa que foi assim, falei do autoconhecimento, falei do pessoal, acho que foram momentos, você pega assim, ao longo dos últimos 10, 15 anos, foi coisas que foram acontecendo. E eu falo que o que será que é a próxima coisa que eu vou aprender? Porque eu vou incluindo cada coisinha nova dessa, cada nova etapa e vou percebendo que ela é importante. Consegui identificar aqui algumas coisas sobre aprendizagem, né? Então, tem muito do que você fala, tem a ver com aprendizagem, né? E um dos valores, né, que eu considero bastante eu chamo de evolução, mas nada mais é do que aprendizagem, que é você aprender em cima daquilo que você já sabe para dar um próximo passo. O autoconhecimento para mim é sobre isso, né? É você também estar o tempo todo disposto a entender aonde tem os pontos de oportunidade e estar continuamente evoluindo, assim. Qual é o próximo passo, assim? É se vulnerabilizar e ver que dá para olhar o próximo passo. Depois a gente entra até nisso, mas, né, como é que um CRO se tornou CTO, né? Que tem a ver com a aprendizagem. Mas eu queria falar antes sobre a excelência. E aí, o que a excelência tem a ver com tudo isso? Excelência é um pouquinho do que eu falei antes, assim, eu sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei esse lugar da auto-performance. O que significa se cobrar? No sentido de que se é pra entrar pra fazer algo, você não vai fazer pela metade, como eu disse anteriormente, assim, você vai se dedicar, vai se propor a fazer alguma coisa, vai de cabeça. Se você não conhece sobre aquele tema, vai aprender. Se você vai ter que entregar algo, tente entregar o melhor que você pode entregar. Lá atrás, como eu falei um pouquinho, era assim, não, você tem que entregar o melhor impossível. Hoje em dia, eu acho que o equilíbrio trouxe um pouco desse lugar do melhor possível, mas que você... É uma coisa até que me tira um pouco a energia, assim, essa questão do... Será que eu tô... Eu vejo alguém que tá pela metade ali naquele momento de entregar algo, é algo que eu falo assim, não, do meu lugar aqui eu quero sempre estar falando, eu vou entregar o melhor que eu posso, assim. Você não vai me ver falando assim, o Alex tava meia energia ali naquele negócio, ele vai estar energia total, assim. Tem um meme na internet, né? Hoje eu vou entregar o máximo que eu posso e o meu máximo é o meu mínimo, né? Fala, aí não rola, assim? aí não rola. Esse meme é muito bom, gente. Já que você falou de coisas que te enchem de energia, né, e drena, quais são as coisas principais aí que te enchem de energia e que te drenam essa energia? Vamos lá. Encher de energia, eu acho que assim, primeiro ponto, assim, é ter um desafio que você fala assim, aquela coisa que todo mundo fala é impossível,
falou que é impossível, você vai ver meu olho brilhando, assim, vamos lá tentar fazer acontecer, assim, sabe? Vamos tentar ir contra esse status quo de que não dá pra fazer. E isso é uma coisa que é muito meu, assim, me enche de energia, você vai me ver focadaço ali em querer fazer. Você até trouxe anteriormente, aí é aprendizado. Pra fazer esse negócio novo acontecer, você vai ter que aprender algo novo. E aí minha esposa sempre fala assim, lá vem o Alex com o novo hiperfoco dele, algum tema novo que surgiu, lá vai estar ele enterrado naquele assunto, querendo aprender sobre aquele negócio. E a segunda coisa que me dá muita energia, aprender coisa nova. E aí eu acho que o terceiro é o resultado disso. É aquele momento eureka, sabe? Que você fala, pô, achei a solução, ou eu vi, de alguma forma, o impacto, o valor ser gerado daquele processo, assim. Então essas três coisas é meio que um ciclo. E eu vivo desse ciclo, assim, é sempre desafio novo, aprende, entrega, vê o valor entregue e vamos pro próximo, assim. Tá sempre me trazendo energia nova, assim. E o que drena, aí eu acho que tem até um pouco de conexão, assim. São aquelas coisas que você vê que não gera tanto valor. Então a primeira coisa... Normalmente é super conectado. Normalmente o que gera é de um lado e o que drena é meio que o oposto, sabe? E assim, você fala assim, o que é a palavra? Eu não consigo achar outra, assim. Eu sei que tem muita gente que vai olhar e falar, é a famosa burocracia inútil, assim, sabe? É a burocracia. Aquelas coisas que você tem que fazer só porque tem que fazer, né? Eu sou um cara que normalmente, como riscos tal, você tá olhando para governança, tá olhando para processos tal. Eu entendo que eles são importantes, mas quando ele passa do ponto de forma a virar uma burocracia, de tirar tempo, tirar energia, você gastar aquele dia inteiro fazendo algo que você fala não gerou valor nenhum, era só para cumprir a necessidade de alguém, de uma... Sabe aquele lugar de poder inexistente, mas que a pessoa acha que tem para criar um processo a mais, pra você ter que fazer algo. Isso me drena energia. Acho que a segunda coisa que me drena energia é olhar pessoas que não estão por inteiro. Então, pessoas que você entra ali e você fala, cara, bora fazer e tal, e você vê que a pessoa tá pela metade, ali não tá querendo fazer de forma integral. E a última, e eu acho que essa é a principal, porque as outras duas eu até sei lidar. Essas outras duas eu vou lá, faço o meu movimento e faço acontecer. Agora tem uma terceira que eu reconhecidamente não sei lidar, que é a pessoa que só trabalha em agenda própria. Assim, esse negócio pra mim, eu falo assim, a pessoa que tá olhando, tô no trabalho, mas a pessoa não tá pensando no coletivo, não tá pensando no trabalho, no resultado, ela tá pensando na agenda própria dela, como que ela vai sair melhor com aquilo. Isso é uma coisa que é ponto de trabalho, de terapia meu, assim, e eu falo, cara, não sei lidar com isso, assim, eu realmente fecho a cara e eu não quero estar com aquela pessoa, assim, então isso é uma coisa que me tira energia mesmo. O que você pode compartilhar? Porque tem algumas coisas que também, em agenda de terapia, eu também falo, não, eu não quero lidar com isso. Não, mas o mundo tá aí, tá, mas tem certas coisas que eu escolho, não, essas aqui eu não quero. Tipo, não quero que façam parte da minha vida. O que você pode compartilhar aí de conclusões que você chegou para aí são importantes para mim também? É uma coisa que eu aprendi, assim, tipo, eu sei que em algum momento eu vou ter que lidar com isso. O que eu falo na terapia muitas vezes assim, não chegou a hora ainda. Sabe? Eu não consigo. Então, assim, já tive questões em trabalho, assim, de relação com pessoas e tudo mais, que você vê claramente que a pessoa tá trabalhando bastidor, assim, pensando só numa agenda local. E eu procuro me afastar naquele momento, porque eu sei que aquilo não vai dar bom, assim, pra mim. Politicagem, né? Politicagem também é bem chato, né? Pra gente que trabalha em empresas bem dinâmicas, assim, né? A politicagem é uma coisa que simplesmente não faz sentido. Sim. Eu trabalhei a vida inteira em empresas grandes, multinacionais globais, assim, então era um negócio que era difícil de lidar. Acontece, né? Acontece. Assim. No outro dia eu tava conversando com alguém e isso, era um diretor de banco. E, enfim, foi participar de alguma agenda com startups, assim, era um outro contexto. Mas, assim, palestrinha de meia hora para apoiar e fazer um negócio, mise-en-scène. E aí, cara, veio uma ligação de cima, assim, tipo assim, como assim? Você estava nesse lugar ontem, não sei o quê, tinha que ter avisado o presidente, não sei o quê. E ele falou assim, irmão... Fui ajudar os caras lá meia hora. Que é isso, cara? Tinha 30 pessoas lá no local, tipo, não estamos falando de do meu tempo ali também, né? Então, realmente, umas agendas malucas, né, que não fazem sentido. Porque certamente o problema não era você estar no local, era de repente você ter aparecido por alguma coisa que alguém não quisesse. Talvez, enfim, uma loucura, né, cara? E, enfim, você falou de equilíbrio, né? E normalmente no equilíbrio as pessoas falam sobre coisas de âmbito espiritual, não necessariamente religioso, às vezes religioso também, né? Ou que aí pode ser meditação também e tal, etc. E é muito engraçado porque uma vez o meu terapeuta me perguntou se eu fazia meditação. E aí eu falei pra ele, faço. Aí ele falou, quanto? Aí eu, 1 vez por mês. Aí ele riu, com razão, com alguma razão. Né? É porque eu participo de um grupo de empresários, né? E nesse grupo a gente tem um ritual de encontro 1 vez por mês.
E aí, o grupo de mesários chama EO, Entrepreneurs Organization, é muito legal. Tem aqui em São Paulo também, eu participo do grupo do Rio. E aí eu tenho um encontro uma vez por mês com um microgrupo, né, de 8 pessoas. E dentro desse encontro, a gente Sim. faz uma meditaçãozinha no começo do encontro. Pô, é um encontro de 4 a 5 horas, então é um tempo que a gente despende lá do nosso dia grande, né? E a gente, às vezes, sai do dia de trabalho, tá chegando depois do almoço, já teve um meio-dia, um meio expediente ali de trabalho, chega estressado às vezes, cheio de pepino na cabeça, e aí a gente faz uma meditaçãozinha ali de 10 até 10 minutos para todo mundo dar uma sintonizada, dar uma baixada de bola e a gente conseguir entrar na nossa reunião, no nosso encontro lá de 4, 5 horas. E aí pra gente funciona super bem. Então é por isso, eu faço uma vez por mês nesse encontro. Meu terapeuta riu de mim. Fica aqui o meu relato. Boa. Pra mim, assim, o que eu posso te falar, assim, eu tenho uma religião, né? Sou espírita kardecista já há 20 e tantos anos. Mas era um tema que pra mim tava assim, eu sempre fui presente de final de semana, tá ali com família, minhas filhas desde pequenininha vão e tal. Mas mesmo quando eu mudei pra fora, uma época, sempre procurei tá de alguma forma participando, mas eu nunca tinha ido sabe aquela coisa de falar, não, eu vou dar um passo de ir mais a fundo no tema. Até o começo do ano passado, assim, final do ano retrasado, eu tive uma questão de um câncer de pele e tal, também um outro problema de saúde que acaba chamando, sempre esses chamados que a vida vai trazendo. Sim. E aí dentro desse processo me veio muito essa necessidade de também dedicar um pouco mais tempo para isso. E agora já faz 2 anos que eu tô toda segunda-feira à noite, dedico 3 horas à noite, toda segunda-feira, para fazer um processo muito forte, assim, é um curso, vai durar aí pelo menos 5 anos, mas a partir de agora é uma questão de vida, que é um momento dedicado a autoconhecimento e reforma íntima, assim, e tem feito tão bem, assim, para mim. Eu falo que muitos dos probleminhas do dia a dia, as coisas do dia a dia no trabalho, aquelas coisas que muitas vezes, sabe, vinha aquela coisa no frio na barriga, ou aquele nervosismo, aquela coisa. Hoje em dia eu lido com muito mais facilidade, assim, porque você põe numa perspectiva muito mais ampla. E aquela coisa que antes parecia ser o grande problema, esse trabalho que eu tenho feito, e é um exercício legal, porque toda semana a gente tem um tema, toda semana a gente discute em grupo, mas toda semana tem uma leitura, um aprendizado, e depois você tem quase que um diário que você toda noite ali faz um pouco da reflexão e anota seus pontos, onde você está melhorando. É um processo contínuo de melhoria. E você está fazendo reflexão, reforma íntima, autodesenvolvimento e tal. E eu falo, está fazendo muita diferença. Recomendo cada um dentro, como você falou, cada um tem o seu caminho, mas eu recomendo para todo mundo, assim, que é um processo que, se você encontrar a sua forma, seja a meditação de pouco tempo, ou seja, fazer um processo, assim, mas você poder colocar as coisas mais em perspectiva, porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente está vivendo no dia a dia é o todo e não é. A vida é muito mais ampla do que isso, assim, tá me fazendo muito bem. Totalmente. Essa parte da escrita, especificamente, né, é uma prática comum, né, inclusive, né, em vários tipos de terapia diversas, né, para que você descarregue um pouco, né, da cabeça e aí coloque os problemas um pouco mais distantes ali para depois você conseguir enxergar com um pouco mais dessa leveza que você... É isso. Né, que você está comentando, né? E é com isso, desculpa, mas é com isso que vem aqueles pontos também de você ter consciência daquilo que você não quer lidar agora e fala, vai chegar o momento, mas deixa ali no cantinho. Daqui a pouco a gente lida com ele. E às vezes, né, esse tipo de ponto é o que vem na nossa cabeça e fica aqui atazanando, né? A gente fica naquele processo, até criar uma nomenclatura para isso, né? Chama ruminação, né? Isso. Aí você fica com aquilo ali na cabeça e parece que aí fica sem dormir. Impacta a saúde, aí vira o espiral do mal ali. Exatamente. E você falou, né, que tem seu hall de mentorados aí, né, pessoas que eventualmente te buscam até para questões de trabalho futuro e tudo mais, mas na sua jornada, você recebeu, né, conselhos de alguém, mesmo que esse alguém não saiba que te deu os conselhos, né, pessoas que você escutou, que podem ser pessoas que você conhece ou pessoas até que você não conhece, né, e que você podia compartilhar com a gente? Na verdade, assim, eu falo que minha jornada tem 2 pessoas que sabem, tem uma que não sabe do que eu vou falar aqui agora. Eu acho que esses 3 casos são muito emblemáticos. Eu queria compartilhar com o pessoal aí, com o seu público. Acho que tem um que é, assim, vem de casa, acho que pai. Assim, eu venho de uma família lá atrás de pai de família bem pobre, assim, e tal, e que meu pai foi o primeiro a fazer colegial dentro da família e tal. E ele me ensinou uma coisa que para mim foi que me levou ao longo da minha vida inteira e que eu levo para as minhas filhas, levo para todo mundo, assim, que foi a educação. Ele fala, filho, eu fui o primeiro da família que consegui fazer um colegial, muitos dos meus irmãos nem fizeram, e eu consegui dar um passo.
Então ele falou assim, eu lembro da época de prestar faculdade, eu falava, pai, mas que faculdade? Meu pai entrou na minha empresa com 18 anos, saiu com 63 anos, começou lá na empilhadeira, terminou, mas ele aprendeu tudo ali na empresa, e para mim aquele era o modelo. E ao longo do tempo ele foi falando, não, a educação vai fazer um passo a mais. Então essa foi uma lição que eu aprendi do meu pai, que era educação, 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 e eu acho que isso foi uma coisa que norteou minha vida inteira, a questão de querer aprender sempre. A gente estava conversando um pouquinho antes do IBGC, eu fiz a formação do IBGC, já faz 2 anos, já tá aquela coisa, quero fazer uma formação nova, alguma coisa, porque a educação para mim é aquilo que dá os saltos. E você já falou isso pro seu pai? Já falei isso pro meu pai. Isso legal. ele sabe, ele tem consciência, ele sabe que ele foi o exemplo, tudo que eu sou hoje eu devo a ele por esse exemplo que ele trouxe lá atrás. O segundo foi um caso muito interessante, porque quando eu ainda estava na época do meu primeiro estágio, eu fiz colégio técnico, e quando eu terminei meu primeiro... Qual foi o técnico que eu fiz técnico em Química e Laboratório Industrial. Tá, eu fiz eletrônica. Eu fiz lá, eu tinha feito os dois, fui trabalhar na UCAM, em Mauá, e no meu estágio da UCAM em Mauá, eu já era esse cara o tempo todo querendo transformar as coisas, querer fazer alguma coisa diferente ali no laboratório e tal. E eu lembro que eu tinha certeza absoluta, ainda mais como exemplo de toda a minha família, todo mundo fez algum curso, foi trabalhar numa empresa, virou estagiário, alguma coisa, e ganhou o teu primeiro empreguinho ali. De alguma forma, aquilo ia ser minha vida pro resto da vida, não ia ter faculdade no meio desse processo. E aí eu lembro que meu primeiro chefe, ele se chama Carlos Alberto Torelli, ele sabe, mas ele não soube na época, ele foi saber isso muito tempo depois. Ele fez uma coisa que para mim virou um exemplo, que eu tento olhar sempre pro meu entorno, para as pessoas que passam assim pela minha jornada, e tentar replicar isso com as pessoas. Eu lembro que no dia que, depois de 6 meses de estágio, saía a famosa lista, ainda época, entregando a idade aqui, mas na época que saía na porta da fábrica o papel, quem foi efetivado. Lembro bem disso aí. Eu tinha certeza que eu ia ser efetivado, porque eu tinha feito um belíssimo trabalho, todo mundo elogiava e tal. E naquele dia de manhã, hora que eu cheguei no trabalho, eu olhei naquele papel e o papel não tinha meu nome. Assim, caiu meu mundo. Porque eu falei assim, como que eu vou contar na família? Todo meu pai falou que o exemplo era pegar uma empresa multinacional e fazer a vida, né? E eu falei, como que vai rolar isso? Comecei a chorar. Tinha 18 anos de idade, comecei a chorar ali na porta e tal. E aí ele veio, já me puxou assim de canto e me levou pra dentro da fábrica, pra sala dele e tal. Isso era, o estágio tinha sido de começo do ano até junho. E ele virou e falou assim, não, calma. A gente não vai fazer uma coisa diferente. Se você fosse efetivado hoje, você ia entrar pra trabalhar no laboratório em turno. Você ia trabalhar das 6 às 2, 2 às 10, 10 às 6. Ia ser sua vida. Mas a gente percebeu que você pode ir muito além disso. Talvez você não saiba disso ainda, mas você pode ir muito além. Ele falou assim, nós vamos renovar teu estágio por mais 6 meses. Você vai trabalhar o período da manhã e o período da tarde você vai ficar na minha sala estudando pro vestibular. Nós vamos ajudar você a fazer vestibular. Então assim, eu falo assim, se eu pude depois ali passar na Unicamp, passei na USP e tal, e fiz faculdade, fiz tudo isso, foi por causa dessa pessoa. E de certa forma se conectou com o desejo do seu pai, é isso mesmo? Era o desejo do pai da educação e ter essa pessoa que viabilizou isso, assim, sabe? E aí foi engraçado que eu naquela época, passei na faculdade, fui embora e tal, e depois passaram-se 15 anos, eu ainda fui transferido, trabalhei pelo Citibank, fui transferido para trabalhar na Europa, fui trabalhar na Inglaterra e tal. Um dia quando eu volto pro Brasil em 2012, eu tô andando ali em Santo André, no shopping e tal, e o Torelli na época, lá em 90 e pouco, ele já era uma pessoa mais velha. Ele já tinha aposentado e tudo mais, e eu vejo ele com a filha andando no shopping e encontro ele no estacionamento. E aí eu pedi pra ele se a gente podia tomar um café. E eu fiz o agradecimento a ele pessoalmente de falar como ele tinha feito a diferença na minha vida, assim. Foi muito legal. E eu acho que isso virou um exemplo do que eu quero sempre replicar. E o terceiro que eu ia te falar, assim, rapidamente, esse não sabe, mas é uma pessoa muito mais famosa. É o Fábio Barbosa, hoje presidente da Natura. Ah, cara, eu sou fã dele também. Sou fãzaço do Fábio. Depois a gente manda o podcast pra ele, viu, produção? Boa. A gente dá um jeito de fazer chegar. E o Fábio, quando eu era trainee no Banco Real, depois de fazer faculdade na Unicamp, eu fui trainee do Banco Real. E eu lembro que, também, fuçador, eu entrei na intranet um dia ali do Banco Real e eu vi que tinha uma ABN na Holanda. Nunca imaginava que era pro exterior. Imagina, se minha vida já era só aqui, imagina pensar exterior, né? E aí eu lembro que eu tinha lá um negócio que concurso de inovação, lá do banco na Holanda. Falei, pô, legal isso aqui. Mandei umas 3 ideias pro concurso de inovação, lá de fora. Passado um mês, nem lembrava daquilo, um dia a minha chefe, que imagina, eu era o trainee, ela era gerente, ela falou assim, Alex, o que você fez de errado? Falei, como assim? Ela falou assim, não, porque acabaram de falar que você tem que ir lá falar com o Fábio Barbosa. Ela falou assim, não sei se você sabe, mas assim, eu sou coordenadora. A minha gerente nunca falou com o Fábio Barbosa. O chefe dela nunca falou com o Fábio Barbosa. Você vai lá falar com ele. Fez merda aí, ó. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim.
E aí eu fui até a sala dele, aquela coisa, né, pomposa e tal. Devia ser bem pomposo nessa época, né? Era, aquele outro momento e tal. E eu entrei na sala dele, ele falou, o que você fez? Você mandou algumas ideias lá pra fora e tal? Eu falei, mandei, mó simplão e tal. Ele falou, temos dois problemas. Temos um problema e uma coisa boa aqui. Ele falou, o problema é que o Brasil não participava desse concurso, não era pra participar. Só que a tua ideia foi colocada na votação lá e ficou entre as 10 finalistas. Você precisa estar na Holanda daqui 2 semanas pra apresentar lá no painel a tua ideia. Eu não tinha nem passaporte. E assim, ele foi... Primeira coisa, ele viabilizou tudo. Ele me colocou pra ir pra lá. Deu um jeito, né? Eu fiquei... Ele ainda falou assim, você tá como trainee, você vai passar 1 mês lá na Holanda, fazendo parte do teu trainee lá fora. E aí ele me deu uma dica que pra mim também, assim, eu acho que essa lição permeou minha vida inteira. Ele falou assim, cara, quando você tiver a próxima ideia, manda pra mim. Eu falei, não, pô, você é o Fábio Barbosa, tal. Aí ele fez uma pergunta que pra mim virou um mantra, assim. Ele perguntou, qual que é teu e-mail? Daí eu falei, alex.franco@br.abnr.com. Ele falou, como é o meu nome? Eu falei, Fábio Barbosa. Ele falou, é só trocar alex.franco pra Fábio Barbosa, você vai me conectar. E aí, simples, né? Ele mostrou pra mim o quanto aquela barreira de um cara estar na posição de CEO, você não precisa criar barreiras. Se você ouvir a tua equipe, se você estiver aberto a ouvir, você vai capturar ideias boas. Então isso me norteou minha vida inteira de estar aberto a ouvir a galera, assim, e criar pontes. Então, assim, eu sempre falo assim, ainda bem que hoje em dia a gente já não vive aquela era que tinha portas em salas, né? Exato. Então eu falo, galera, você precisa falar comigo, você vem falar comigo, não tem barreira, não tem hierarquia. E o Fábio me ensinou isso muito bem, assim. Muito legal. Mas é até difícil incentivar isso, porque, enfim, a gente trabalha em empresas um pouco mais achatadas do que né, na época desses bancos, nesse momento, né? E ainda assim, mesmo criando alguns tipos de incentivo verbal mesmo que seja, as pessoas ainda criam algumas barreiras psicológicas nelas próprias, né? Então, dentro da Impulso, a gente, cara, se não incentiva, as pessoas não vêm falar comigo e nós somos uma empresa que não tem tantas barreiras hierárquicas assim. E no nosso caso, ainda mais especificamente, nós somos digitais, então não tem nem o... Não tem porquê, né? É só procurar lá no chat da empresa e procurar, eu tô lá disponível online. É isso. Né? Então ainda é uma barreira ainda menor do que mandar um e-mail, né, e tal. Perfeito. Mas se não incentivar, não vem. Não vai. Mas eu acho que fica a dica, assim, eu acho que muito da minha carreira ao longo da minha carreira ter acelerado muitas etapas foi por entender que essa barreira não existia. Então quem não estiver aí ouvindo e falar, puta, tem barreira, fala, teu menor caminho para você poder mostrar suas ideias, procura sua liderança, porque certamente muitos estão abertos a ouvir, assim, acho que é uma bela dica para a turma. E aí acaba sendo isso, né, é uma via de mão dupla, né. Estão abertos a ouvir, mas aí as pessoas têm que estar dispostas a falar e aí precisa ter, né, esse caminho seguro. Né? Perfeito. E só para comentar um pouquinho sobre o Fábio, eu não imaginava que você ia falar sobre ele. Tem um vídeo no YouTube, ele fez tem várias palestras dele que a gente acha na internet, né, no YouTube, se procurar acha, mas tem uma específica onde ele palestrou no evento chamado D1 da Endeavor, aqui do Brasil. Se não me engano, esse evento foi aqui em São Paulo. E, cara, é uma aula. Uma aula, né? Uma aula, assim, sério, eu assisto esse vídeo, sei lá, a cada 2, 3 anos, ele passa na minha timeline por algum motivo, e aí eu paro pra assistir de novo, porque é sempre um refresh, assim, da aula que ele deu naquela palestra aí, sobre tudo, inclusive sobre humildade, né, e sobre como se conectar e tal. Então, realmente, o Fábio é um... Ele é um que não sabe disso, mas eu sou muito grato a ele, porque ele fez a diferença na minha vida de forma muito grande. É um cara fora de série. Acho que uma das primeiras vezes que eu assisti... Não, a primeira vez que eu quis publicar sobre isso, eu peguei vários trechos de frase dele, dessa palestra, né, e coloquei no meu Insta, assim, tem a frasezinha lá, e botei Fábio Barbosa, devo ter marcado ele, provavelmente. Show. Não sei se ele viu. Show. Mas quem sabe a gente faz chegar nele de novo essa mensagem. Legal. É um cara incrível. E aí, como é que você equilibra, né, essa quase necessidade que a gente tem como liderança de ser autêntico, né, de ter esse nível de autenticidade que você está transparecendo aqui, mas sem parecer arrogante, né, e atendendo às expectativas que se tem, né, de um papel de liderança. Sim. Assim, vou te falar que assim, é incrível quando você vai passando pelas lideranças médias, né? Você ainda tá numa posição muitas vezes em que você tem que equilibrar, né? Aquela coisa, como você é autêntico, como você fala as suas verdades, mas entendendo que ainda mais em grandes organizações você tem a politicagem. É normal. Sabe o paralelo que eu faço? Tem muitas pessoas, figuras públicas,
atores, artistas em geral, né, que são figuras públicas que têm muito acesso, né, muitas dessas pessoas são classificadas como arrogantes. Uhum. Mas se você tiver a oportunidade de alguma intimidade com ela e conversar com ela, você vai perceber que não é arrogância, é autenticidade. Isso. Só que algumas pessoas interpretam como arrogância. É um dos pilares principais da confiança, é a intimidade. Se você, e eu acho que esse é um dos pontos legais. Se você conseguir trazer a turma, muitas vezes, para o lugar mais íntimo, você vai conseguir ganhar mais a confiança dela. Porque é normal, quando você fala com propriedade alguma coisa, ou que você se demonstra desse jeito, querendo ser tão autêntico, querendo ser tão você, passa arrogância. É natural que passe. E muitas vezes as pessoas também não dão o espaço para serem empáticas e para poder te ver do jeito que você está querendo demonstrar, ainda mais em cargo de liderança. Mas vou te falar assim, a real, assim, durante muito tempo eu fiquei nesse lugar. Às vezes tava num lugar que tava rolando uma piada que eu não concordava, ou um comentário que eu não concordava, uma ideia que eu não concordava, e eu me retraía, assim, sabe? De falar, não vou falar. Eu resolvi, e assim, é um exercício que eu venho fazendo, que eu resolvi que eu vou ser eu. E é eterno, né? Eu vou ser eu. E assim, e é engraçado que esse ano, nesse curso que eu tô fazendo de segunda-feira, a gente se coloca também um grande desafio de transformação pro ano. E é normal que a gente, mesmo querendo ser autêntico, você ainda tem umas pequenas máscaras que você sempre mantém. E eu coloquei como um grande objetivo meu de vida tirar as máscaras. É falar aquilo que eu acredito. E assim, porque no final do dia você não vai agradar todo mundo anyway. Assim, de qualquer forma você não vai. De qualquer forma você não vai agradar. Então, se você for autêntico, pelo menos você tá se auto-respeitando e sendo você mesmo, assim. E eu acho que tem um lugar nesse lugar de ser autêntico que ajuda, que assim, se você conseguir equilibrar ser autêntico com também ser humano, porque muitas vezes também você querer se colocar como o dono da razão também não adianta. Porque não é nesse lugar que você tem que estar. Você tem que querer estar no lugar de ser humano e também, ao mesmo tempo que você quer ser ouvido, querer ouvir o lado das pessoas. Porque é sempre, você tá dando a sua perspectiva. Se ela for somar, se for agradar, ótimo. Se não... Baseado na sua história, nos seus valores, naquilo que você viveu. Naquilo que eu construí. E que é diferente do outro, né? E que você tem que deixar claro isso também, porque muitas pessoas passam aquilo que é a sua autenticidade querendo impor ela como verdade. E eu não quero impor nada do que eu faço como verdade. Eu só falo assim, é o que me ajudou. Se ajudar a pessoa, ótimo. Se não ajudar, né, tudo bem. Mas eu acho que tem um outro ponto também, que é uma historinha do que rolou comigo aí no... Essa é complexa de falar, mas assim, rolou comigo há um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, nesse processo meu todo que eu tenho passado. Eu até fiz um post um tempo atrás em relação a isso, que é sobre um amigo me deu uma dica numa frase super aleatória e eu guardei pra mim. Aí, ó, as frases aleatórias, né? Que ele falava assim, eu tava num momento muito pra baixo, assim, sabe aquele famoso momento que você tá numa empresa que já desde a chegada te fizeram uma promessa, você cumpriu e não foi cumprida a promessa com você. Depois veio de novo, aí te prometem pela terceira vez, aí você chega naquele momento que você vai embora, aí fala, não, mas agora se você fizer isso aqui, você vai virar, vai subir e tal. Vai acontecer, tá? O famoso pote no final do arco-íris, assim, e mais uma vez não rolou. E eu tava super pra baixo, assim, e essa pessoa virou pra mim e falou assim, você já pensou em determinar a tua linha na areia? Você tem bem clara a sua linha na areia? E aquilo era uma frase que ele soltou, assim, mas pra mim virou um tema... Saí de férias e fiquei pensando naquela frase, assim. Que é até onde você aceita. E eu estipulei essa linha na areia. E aí, assim, junto com a autenticidade, eu acho que hoje eu trago muito claro a linha da areia daquelas coisas que eu não aceito também. Então eu tenho meus pontos que eu acredito e tenho os pontos que eu não aceito. Então isso tornou também uma coisa que eu falo assim, se você passar na minha linha, ultrapassar a minha linha uma vez, eu vou te avisar. Mas se ultrapassar a segunda vez, eu não vou aceitar. Porque eu já tinha combinado. E aí isso me fez tomar uma decisão até de pedir demissão sem ter outro emprego. Sei. Porque eu falei assim, ultrapassou a linha pela terceira vez aqui e eu tô sentindo que não vai rolar. E eu tô tendo que também muitas vezes não ser eu, passar a não ser autêntico. Então eu acho que a soma dessas duas coisas acabam... Ela é difícil de você suportar, porque muitas vezes vai ter que tomar decisões difíceis em relação a isso, mas pra dentro de si é tão reconfortante você poder falar assim, tô podendo ser eu mesmo, assim, e virou pra mim um mantra, assim. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo pra pessoa. Não definitivamente, cara. Definir aquelas coisas que você não quer e que você não aceita, realmente é libertador em última instância. E você falou um ponto muito legal, deixa eu compartilhar uma história também. Nem todo mundo vai gostar daquilo que você faz, daquilo que você fala, da forma como você fala, né? E eu cheguei a essa conclusão também há poucos anos atrás, né? Que não importa o que você faça, alguém, ou a forma como você fale, alguém potencialmente sempre pode se sentir ofendido. Né? E eu não tô falando de não gostar, eu tô falando de realmente se sentir muito ofendido. Aí teve uma história que aconteceu comigo, eu participei de um outro podcast, fui convidado, e contei uma historinha. É uma historinha que tem uma moralzinha da história, super bonitinha, depois eu conto em outro momento.
Mas a história é muito legal. A história é assim, mostra para você pensar fora da caixa e conta lá a historinha. Aí só que fala da vovozinha, do assado do peixe, né? Não sei o que, a história de como a receita foi passando de família em família, de mãe para filho e tal. E aí o meu pessoal de marketing fez uma animação em cima da minha narração. E aí virou um post, né, no meu Instagram. E, cara, fez maior sucesso, várias republicações e tudo mais. E veio uma pessoa que comentou em privado, ela não fez publicamente, ela comentou em privado, o quanto ela ficou ofendida com aquele post. E aí contou lá o motivo dela. E eu falei assim, meu Deus, eu nunca imaginei que uma história tão inocente quanto essa, com só um fundinho de moral, pudesse gerar um sentimento quase de ódio. É porque era uma pessoa razoavelmente próxima a mim, então ela sabia que eu não tinha feito nada pra ofendê-la. Mas, cara, ela ficou, assim, ofendidíssima com a história. E eu falei, cara, como assim, cara? Aí você imagina isso em massa. Você tem controle daquilo que você fala, você nunca vai ter controle sobre aquilo que a pessoa percebe, né? É interessante isso. Não, impressionante. Enfim, e dado isso tudo, o que seu eu de hoje falaria para um eu seu do passado? De que momento do passado? Eu acho que como eu falei para você, né, o aprendizado que eu fui criando, e eu sou muito grato por ter tido essa autoconsciência de poder, ao longo da vida, ir percebendo que eu estava errando e ir ajustando. Mas se eu olhasse para aquele cara lá no passado, eu ia falar, legal, seja obstinado, busque fazer o alta performance, busque tudo isso, mas vai com calma. Sabe assim, eu olharia para ele e falaria assim, confia no processo, confia que vai chegar lá, mas não precisa ser tudo para agora. Sabe, assim como eu falei pra você, quando eu fiz colégio técnico, eu fiz 2. Eu fazia escola manhã, tarde e noite. Assim, sabe, era aquela obstinação de querer fazer tudo. Eu entrava na escola às 7 da manhã, saía às 11 da noite, assim. Então, assim, eu falaria assim, curte mais o durante, sabe? Você ia falar pra assim, vai com calma, curte o durante, não espera só o fim. Vai devagar, você vai chegar lá, mas não sabe, leva de uma forma mais leve, vai ter menos consequência ao longo da jornada se você levar de uma forma mais leve, assim. É algo que eu falaria claramente pra esse eu ali. Os seus eus de 20 e poucos anos ali, né? 15 anos. 15 anos, tá. Não, assim, olhando, estamos aqui ao lado da Marginal, eu tava olhando pra USP ali, lembrando que com 15 anos de idade, para 16 anos de idade, eu tava fazendo pesquisa científica aqui no laboratório da Faculdade de Química. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos, Eu falei assim, pra quê? Não, talvez eu podia ter feito a coisa com pacing mais devagar, assim. Eu comento isso, cara, é engraçado, né? Eu já sou de tech há muitos anos, né? E a minha filha tá no período de fazer vestibular e tal. E aí, os pais, hoje em dia, alguns superprotetores, né? A gente sabe que existe essa geração de pais superprotetores recentemente. E aí, os pais super preocupados, indo na escola, ver como é que a escola ia lidar com determinadas coisas, porque tem uma viagem que as crianças fazem no 3º ano, e aí não quer atrapalhar o rendimento no vestibular e tal. Tudo um negócio, um mise-en-scène, assim. E eu, olhando aquela discussão na reunião de pais, assim... Aí eu só pedi a palavra uma vez para falar, gente, olha, e muitos pais olhando ainda para um universo muito tradicional, né? Não que o tradicional não seja relevante, medicina, direito, engenharia e tudo mais, mas o fato é que, é o que eu contei lá para eles, né? Gente, a maioria dos nossos filhos vai trabalhar em profissões que não foram inventadas hoje, tá? Então, eu tô extremamente pouco preocupado se a minha filha vai passar no vestibular esse ano que vem ou no próximo. Eu que sou da área de tecnologia, estou acompanhando o mercado de tecnologia há mais de 25 anos, que eu comecei lá com uns 15 também, na área de tecnologia, né? Eu já vi mudanças quilométricas, gigantescas nesse mundo de tecnologia. Tem oportunidade para tudo que é lado. Se nossos filhos forem minimamente capacitados, e isso assim, ser letrado já é ser capacitado o suficiente, né? Você já consegue sobreviver, né, no mercado atual. Né? E se eles tiverem uma formação de nível superior, meio que qualquer que seja, vai ser o suficiente para eles gerarem relacionamentos e tudo mais, que no final das contas é uma das coisas que a faculdade mais agrega, né? Gerar os relacionamentos e tudo mais. O conhecimento, ele quase é um acessório, dependendo da área. Claro que a gente não quer prédios caindo, então sim, os engenheiros têm que continuar fazendo engenharia, os médicos têm que continuar fazendo medicina e tudo mais, não muda nada disso, mas o fato é, a maior parte das pessoas não vai trabalhar com essas coisas, né? E o mercado é gigantesco para tudo que a gente pode fazer. Tenho certeza que lá na Jeito tem um monte de carreiras que tem lá dentro, não existe formação para isso. E tem coisas se formando agora, como novas carreiras que a gente vai ter para o próximo ano já, que a gente já tá vendo. E aí os pais ficaram meio assustados assim com o que eu comentei, sabe? Eu falei,
E eu vou lá por mim. Na minha vida, se eu tivesse feito faculdade 2 anos antes, 2 anos depois, ó, sinceramente, na minha carreira não teria feito muita diferença. Perfeito. Mas enfim, aí eu comentei isso lá com eles, alguns ficaram meio assustados. Eu até trazer um exemplo, assim, eu fiz a opção, e uma opção que não é simples. Quando minhas filhas nasceram, a gente optou por elas seguirem uma escola construtivista. Sei. Porque a gente falou assim, eu tô muito mais preocupado com a formação do ser, com a formação do ser questionador, da pessoa que sabe fazer perguntas, do que neste momento em conteúdo. E é natural que a gente foi deixando elas escolherem aquilo que elas estavam querendo aprender, assim. Hoje elas estão com 12, com 9 anos, você já percebe que você tem um serzinho ali. É muito mais difícil criar também, porque são seres muito mais questionadores até do que você quer impor para ela, porque a gente foi criado de uma forma diferente. Então quando você quer impor, fala, não, peraí, por que você quer impor isso? Mas eu acho que a gente tá no caminho certo, porque de alguma forma, eu acredito muito isso, o futuro é sobre pessoas que são formadas como seres, e não sobre conteúdo. O conteúdo vai vir no momento certo. Exato. Então tem isso. Vamos lá. E falando então, já que a gente está falando também sobre, enfim, paternidade e maternidade, né? Sou apenas eu ou você também acha que existem coisas muito paternalistas no mundo todo, né? E sobretudo, né, aqui no Brasil? O que você tem visto aí, dado que você não só rodou o Brasil, mas rodou alguns países da Europa também? A Europa tem coisas muito paternalistas, sobretudo no mercado de trabalho também, mas eu não sou um profundo conhecedor, só sei que existem, até porque grande parte da nossa legislação local aqui, muita coisa foi baseada em coisas que vieram da Europa, né? Perfeito. Assim, com certeza, eu lembro da época de lá, eu passei na Europa na época da crise, 2008 até 2012, ter que desligar pessoas naquela época era uma dificuldade enorme. Mas eu vou trazer assim, olhando um pouco para o Brasil, acho que não é nem tanto do Brasil, assim. O Brasil é sim um lugar desse, de que eu acho que existe um paternalismo, mas acho que os países em desenvolvimento, na grande maioria, acaba tendo isso e é um pouco da característica da própria população, assim. Europa, como você disse, tem muito isso em relação ao trabalho, mas de alguma forma, assim, eu gosto de fazer muito um paralelo, voltando lá atrás também, a primeira experiência de ir para fora foi para a Holanda, que é exatamente o oposto. E eu sempre tive a Holanda como um exemplo, assim, de falar, porque o que eu gostaria de ter como um país, como uma nação. O que você quer dizer com o oposto? O que tem lá que é diferente? Porque, por exemplo, quando a gente fala de um país como o Brasil, a gente tenta regular tudo. Você tenta criar lei, criar regra, criar processos, criar caminhos. Você está meio que cerceando as pessoas naquilo que ela pode ou não pode fazer. E se não fizer, vai multar, vai fazer coisa errada e tal. A Holanda é o oposto. Você pega, por exemplo, a lei de trânsito holandesa é super simples. Você tá na rua, olha, você olhou... Agora eu fiquei até curioso para descobrir. Você tá na rua, você olhou, você viu que tá vindo uma bicicleta, você tem o bonde, transporte público, depois você tem as bicicletas, depois você tem o pedestre. Sim, se você não for nenhum desses e for um carro, você deixa os três passar primeiro, depois você passa. Muitas esquinas não tem semáforo. Você não tem aquela coisa tão, sabe, querendo definir o que as pessoas têm que fazer ou não fazer. Existe uma liberdade muito maior, só que assim, junto com a liberdade, você vai ter a consequência daquilo que você optar. Você quer jogar da ponte? Eu não vou ter uma lei dizendo que você não pode jogar da ponte. Se você jogar, você vai sofrer as consequências disso. Né? Por exemplo, eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção é dentro dos parques ali em Amsterdã, você tem parques que tem muito claramente descrito assim, esse parque aqui é um parque que é autorizado o uso de drogas. Ah, perfeito, entendi. Ou esse então, aqui não é. Se você estiver lá dentro, você saiba que você vai estar convivendo com pessoas que... Você não pode entrar naquele parque e falar assim, tem gente usando droga. Tava claro ali na porta dizendo, ele não tá cerceando, ele tá dizendo, aqui pode. Como tem parque dizendo que se as pessoas quiserem ter relação sexual dentro daquele parque, pode. Mas assim, é uma coisa mais de liberdade, mas que as pessoas escolhem aquilo que ela quer seguir ou não quer seguir. Sim. Um país como o nosso, eu sinto que as pessoas muitas vezes elas querem ser reguladas mesmo, porque todo mundo diz, eu falo isso no trabalho, hoje virou uma coisa muito do ágil, e depois mas a galera vai falar que é autonomia com responsabilidade, né? Todo mundo fala que é autonomia, a hora que você dá, a pessoa fala assim, mas o que eu faço? Não, você não quer autonomia, você queria autonomia, eu não queria. Ou a pessoa quer autonomia para fazer o que quiser, mas quando ela erra, ela não quer ser responsabilizada por aquilo. E eu faço um paralelo isso com a gente também no Brasil, quando a gente, por exemplo, escolhe governante. Eu vejo muitas das vezes as discussões, eu falo assim, se um político chegasse aqui, sem entrar em campo político, mas se um político chegar aqui e falar assim, tá tudo errado, para resolver o Brasil vai levar 20 anos. Gente, eu não vou resolver nada nos próximos 4. Eu só vou entrar para dar o primeiro passo. Esse cara não ganha. Não ganha. E ele tá falando a real. Porque o pessoal, na verdade, quer um pai. Ele quer um pai que vira e fala assim, vota em mim que eu vou resolver tudo para você. Confia no pai aqui que o pai resolve tudo para você. Pô, mas chega a ser duro você acreditar que tem alguém de 60 anos, eu tô supondo que alguém de 60 anos que ainda acredita nisso, não é possível. Mas ele já passou por quantas gerações de políticos? Mas se você olhar, a gente tem isso. Não é o caso. E não é só na política. Eu tô levando pra política, mas se você falar um chefe, as pessoas querem um chefe que resolve pra ele.
As pessoas querem uma pessoa, assim, é sempre E aí entra buscando um pai. entra até no conceito do herói, que é uma outra discussão aqui, né? Então eu vejo muito, é muito da nossa cultura. Eu acho que o Brasil, para evoluir como um país que sai desse paternalismo, a gente tem que evoluir nesse lugar em que as pessoas entendam que, assim, gente, nós temos problemas, nós vamos ter que arregaçar a manga e vamos ter que resolver como nação. E para resolver isso como nação, a gente vai ter que ser querer menos controle, menos paternalismo. Eu acredito muito nisso, numa liberdade maior em que as pessoas vão fazendo as coisas acontecerem e sofrendo a consequência daquilo que fizer errado. Enfim, é um longo e árduo caminho, né? Veremos se um dia a gente sai do outro lado. E por outro lado, quando eu vejo a Holanda, como eu falei, eu vejo um país muito livre, mas que as pessoas acabam, por natureza, escolhendo ao longo do tempo as coisas certas, porque elas sabem que a consequência que vai ter se escolher o errado. E tudo bem. Enfim, aí tem essa questão das opções de escolha, né? Eu quero viver desse jeito, eu frequento esses lugares. Eu quero viver daquele jeito, eu frequento outros lugares. É isso. Eu quero beber álcool, eu bebo. Eu não quero beber álcool, eu não bebo, né? Mas eu não vou impedir o outro de fazê-lo se for interesse dele. É isso. Então tem uma questão do respeito ao indivíduo também, né? Perfeito. Que passa por isso. E aí, vamos lá então. Pergunta potencialmente canceladora. Qual a opinião que você tem que pode ser potencialmente canceladora? Vamos falar sobre ela. Eu já falei um pouquinho sobre ela aqui, que é uma das coisas, a coisa que mais me tira a energia, me drena energia. E eu vou falar assim, dentro do meu campo de observação daquilo que eu trabalhei ao longo, pode ter enviesado pelo tipo de empresas grandes pela qual eu passei, assim. Mas o que eu posso dizer, assim, olhando ali no trabalho, uma pena que eu sinto, assim, e principalmente quando eu trabalhei no Brasil, foi um pouco diferente quando eu estava fora do Brasil. As pessoas vão para o trabalho muitas vezes pensando na agenda própria. E a agenda própria pode ser tanta politicagem para poder crescer, pode ser agenda própria pensando em como eu vou enganar para trabalhar menos e ninguém perceber, ou eu vou fingir que estou fazendo e não estou fazendo. Então eu acho que acontece cancelador, porque toda vez que eu levei isso, o pessoal sempre vai se pôr naquele lugar de não. Mas quando você observa, assim, eu falo assim, se as pessoas, eu acho que muito dos resultados que a gente pode atingir exponencialmente, que eu uma pessoa que busca sempre essa alta performance, eu falo, os resultados vieram majoritariamente no momento em que eu tive grupos que se engajaram naquele propósito, engajaram naquela meta e que de forma íntegra ali entraram para colaborar e falaram, nós vamos atingir aquele resultado. E isso é uma coisa que eu sempre busco nos meus times, assim, eu falo, galera, muitas vezes nós vamos chegar nos lugares, as pessoas vão querer cancelar a gente, porque a gente vai estar querendo fazer o diferente, a gente vai querer fazer a transformação, a gente vai querer fazer o resultado além. Eu já ouvi em momentos pares de chegar para mim e falar assim, Alex, por que você está puxando a barra tanto alto? Tava tão bom a gente na barra nesse nível aqui, tava todo mundo era nota 10 fazendo isso aqui. Agora, se você botou o 10 aqui, isso aqui virou 3, virou 5. Então, gente, mas é porque dá para fazer além. E isso é cancelador, tanto na atitude como na fala, assim. E é o meu lugar, assim. Eu falo, minha carreira foi muito em cima disso. E aí, o que acontece com quem não tá no 3 e não quer o novo 10, né? Normalmente é uma pena, né? É muito difícil aquela pessoa que, ao ver, e eu sempre fui essa pessoa. Quando eu via uma pessoa que estava muito além, eu me inspirava nessa pessoa e falava, pô, eu vou ser um seguidor para fazer igual. Puta, como que eu gero o impacto que aquela pessoa tá gerando? Falar, a empresa que eu tô hoje, o jeito, eu vi uma história ali que me pareceu muito interessante como potencial impacto. Eu falei, como que eu me junto ali para fazer parte desse projeto, né? Hoje com o Fernando, que é o founder, a gente tá tentando fazer um negócio que é muito diferente no mercado. Eu me inspiro. Mas eu vou falar, pela minha experiência, normalmente você vê grupos que quando vê alguém se destacando, a pessoa não vê para inspirar, para crescer. Ela começa a circular para ou criar história, ou criar futriquinhas, ou criar problemas para derrubar. E aí costuma vir as famosas mentiras e as criações de histórias para querer derrubar. Mas o que, de novo, mesma linha do que eu falei lá pro pequeno Alex lá atrás, eu tenho falado sempre pro Alex continuamente, assim, a verdade uma hora aparece. E a carreira vai acontecer porque você vai estar fazendo o que é certo. E sobretudo até no Brasil, né? Muita gente vê o que está se destacando ou quem está se destacando de maneira tenta derrubar. Muitas vezes pejorativa. Obviamente não é uma regra. Não é uma regra, né? Mas acontece. Redes sociais é um nítido lugar onde você vê alguém se destacar em alguma coisa, alguém tem que criticar. Tem que criticar de alguma forma, né? Exato. Enfim, os haters, né? Mas boa. Mas não é uma coisa tão bem aceita. Você fala naturalmente, as pessoas ficam bem assim, não é uma coisa mais natural de se dizer, mas... Enfim, bem inspirador. É a minha verdade. E vamos lá, dicas de livros, filmes, séries que impactaram aí sua vida. Assim, tem falar, até pro meu propósito que eu falei, um pouco esse negócio de gerar um impacto na pessoa em torno e tal, assim, tem uma música que ao longo da minha vida me marcou, assim, a música do Michael Jackson, Man in the Mirror,
que ele tem aquela frase, né? Que se você quer fazer o mundo ser um lugar diferente, o primeiro lugar que você tem que olhar para dentro de si mesmo, assim, né? Então essa frase foi uma frase que sempre me marcou, ela tá sempre aqui passando na cabeça. Nunca tatuei. E tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Tem tudo a ver com autoconhecimento. Falando assim, você quer dar o passo da mudança, seja a mudança em si próprio. O primeiro passo é você, assim. Então isso é uma coisa que me norteia muito, é uma música que me inspira. Mas quando eu falo de livros, já li muitos livros ao longo da vida, você vai lendo, e eu sempre acredito que livro não tem o livro certo para ninguém. Tem muita gente que pega a listinha de livro e fala, vou ler o livro que alguém falou que era legal. Para mim, livro é o livro certo pro momento certo da tua vida. Tanto é que quando eu vejo dicas de livro, eu sempre anoto, mas eu guardo. Eu falo assim, vai ter um momento que vai chamar a atenção de eu querer ler aquele livro. Sim. E o ano passado eu li um que me mudou muito no sentido até de como eu tenho agido em algumas coisas, que foi um livro da Brené Brown, a Coragem de Ser Imperfeito. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que eu já citei esse livro Já? na quase totalidade dos podcasts que eu participei. Assim, cara, mudou muito minha vida, assim, porque se tinha um lugar onde uma pessoa que busca excelência tem dificuldade de se colocar na vulnerabilidade. Exatamente. E isso permeou minha vida. Eu tenho feito com muito mais natureza esse lugar de se colocar vulnerável, colocar os meus erros, porque o primeiro passo do autoconhecimento, da evolução, é você entender que você tem problema. Se você não entender que tem vulnerabilidade, que tem erro, que tem coisa que precisa ser melhorada, você não vai melhorar. Então, até para fazer a evolução continuamente, esse livro fez muita diferença para mim, assim. E eu li o ano passado, tardiamente, mas li o ano passado. E ela consegue descrever, né, as armaduras, a forma como a gente tenta, entre aspas, se proteger, né? E aí, com essa descrição, você consegue identificar, eventualmente, onde você se encaixa e falar, pô, tô agindo dessa maneira aqui. Né? E é um livro que dá vontade de ser lido de tempos em tempos, porque a cada momento você vai fazer a leitura e vai lembrar de outra coisa que você tá passando naquele momento, assim, é bem legal. Uma coisa diferente. Bom, já que você comentou desse, deixa eu comentar, compartilhar com você um que para mim foi complementar a esse da Brené Brown, que é o Agilidade Emocional. Então, recomendo super. Para mim, ele foi muito complementar ao livro da Brené Brown, então também fica essa dica. Tá anotado. Vou ler e te comento depois. Boa. Vamos lá então, Alex, falando um pouquinho da Jeito. Coisas que eu vi aqui que estão públicas aí, né? Nova marca, teve uma notícia de destaque na Exame, eu fui lá conferir a marca, tá bem bonita. Confesso que eu estava acostumado já com a marca antiga, mas beleza, mudança de marca. A própria Impulso já mudou de marca 2 vezes, então muito legal. Um M&A também com a Pila, trabalho de consignado, né? Um aumento de 82% do faturamento da Jeito entre 23 e 24, né? 24 frente a 23. Conta aí um pouquinho da Jeito e de outras coisas que você queira falar. Legal. Assim, como eu contei um pouquinho antes, assim, acho que o que me moveu, né, de sair de uma carreira de empresas grandes para ir para o Jeito foi o propósito, o impacto, assim. Poucas vezes, e época que eu estava na Serasa, eu tinha contato com mais de 500, 600 startups e eu via vários cases, mas poucas vezes eu vi um em que você vê viver no dia a dia o impacto, esse propósito de trazer a classe C e D para ter acesso a crédito de uma forma tão real, assim. Não é só aquele lugar que você coloca assim, é o meu nicho de mercado. Na verdade, é muito mais um mantra diário que você vê a turma. Toda vez que pensa que algo pode ser impossível, a turma no dia a dia tá pensando assim, não, mas como a gente faz? Porque é para aquela galera que, infelizmente, no Brasil, nós estamos falando de um pequeno nicho de 80 milhões de brasileiros sem acesso com qualidade a crédito, né, ainda. O que deve ser um terço, mais ou menos, no mínimo. Um terço da população. Se pensar na população ativa, a gente está falando aí de quase 70% da população ativa. Então, assim, tem um lugar de impacto muito bacana. E tem um case que ele conseguiu se mostrar como uma forma verdadeira de fazer esse impacto para esse pessoal. Que é o famoso pensamento de como fazer ser simples, ser seguro, ser justo, ao mesmo tempo dar acesso a esse crédito. É uma questão de confiança, que eu gosto muito da ideia, porque é muita gente que não tem acesso ao primeiro crédito, mas a gente confia em dar um primeiro crédito para a gente poder, nem que seja pequenininho, e criando uma gamificação que você vai aprendendo com a pessoa e ela, conforme ela vai trazendo a confiança de pagar, a gente vai aumentando esse limite, e essa história é uma relação de confiança 1 a 1 ali, que você vai fazendo isso crescer ao tempo. Deu certo. E agora que deu certo, e tem um aprendizado muito grande ao longo dos últimos 10 anos, né, de entender a jornada desse pessoal no Brasil inteiro, a empresa entrou nesse novo momento. Cheguei o ano passado com essa ideia muito de montar essa espinha dorsal da área de riscos, de tech, de dados, analytics, que é muito a pedra fundamental, né, a espinha dorsal para fazer esse diferente, para poder inovar, para fazer soluções novas, mas também para criar as bases para a gente poder crescer ainda mais. Batemos 10 milhões de clientes no final do ano, queremos bater mais 40% de crescimento esse ano, e dentro desse processo, acho que além do crescimento como base, a gente percebeu que dá para impactar muito mais.
A gente tinha o crédito que ia ali dos seus R$100 aos R$2.000. Quando a gente traz o consignado, agora a gente vai poder ir até uns R$6.000 de valor de crédito. Tá na nossa agenda, começar a olhar desde o ticket pequenininho, que é a pessoa que está querendo fazer um Buy Now Pay Later ali de R$50, ou trazer outras garantias como imóvel, automóvel e tudo mais, para poder chegar ali nos R$15.000 e aí cobrir o leque inteiro de crédito para essa população, penetrando cada vez mais as necessidades de cada subgrupo, porque tem uma diversidade, ele tem CLT, tem não CLT, tem uma região, tem outra, tem necessidade que é para comida do dia a dia, tem necessidade que é para comprar um remédio, tem necessidade de fazer uma pequena obra em casa, tem a necessidade básica de sair de um médico e querer fazer um exame e não ter o dinheiro para pagar. Então, acho assim, tem uma diversidade muito grande nesse Brasil e que a gente sabe que dá para cobrir. E em soma disso, a grande mudança que a marca também traz é esse lugar da gente estar se atualizando continuamente, né, e está proporcionando não só na vida de crédito, mas a gente também sendo app de crédito e consumo. Então, recentemente a gente lançou aí o nosso Mercado Jeito, né, que é o Shop Jeito, que a gente trouxe a marca, em que a gente faz um marketplace, também tenta colocar esse lugar da pessoa poder ter acesso, que muitas vezes ela vai num outro marketplace, escolhe o produto, mas não tem a aprovação do crédito no final do processo. Como a gente casa essas duas coisas, a gente está falando de seguros agora, já lançamos o nosso primeiro seguro e queremos lançar um hall de seguros, e tem uma infinidade de coisas, assim, quando a gente pensa o sonho grande, assim, como eu entro no mundo da educação para esse pessoal, no campo da saúde para esse pessoal, e pensar em serviço também para as várias dores que essa população tem. E aí, voltando até o que eu falei no podcast, né, o que me motiva é que muita gente diz no Brasil que é impossível trabalhar com a classe C e D. E ali no Jeito, além dos dados que você trouxe, a gente conseguiu agora no Q4 do ano passado chegar no break-even. Então a gente mostrou que não é só possível crescer. A gente cresceu, entregou solução, estamos expandindo e ainda estamos break-evado. Então mostra que é possível. E aí estar nesse lugar de mostrar que todo mundo disse que era impossível trabalhar com essa turma, com essa população em crédito, que é possível, é onde a gente se enche de energia lá e a gente vai fazer cada vez mais. Não, é incrível, cara. E a gente sabe o quanto que a inadimplência é relevante para empresas que trabalham com crédito, né? Sim. E o quanto que elas foram afetadas, né, nos últimos anos, né? Então, chegar no break-even é um ponto extremamente relevante. Né? Não tem como ser diferente. E até, né, falando de tecnologia um pouco, isso só é possível porque a gente está falando que a gente está empregando o que tem de melhor. Assim. A gente fala assim, não é fazer igual todo mundo faz. Se fizer igual todo mundo faz, a conclusão vai ser que não dá. Mas se você pensar em dado alternativo, machine learning, usar novos dados, usar nova informação, ser mais ágil na decisão de crédito, entender até um ponto que eu acho que é importante, você entender que a vida dessa pessoa não é igual à nossa. Ela vive essa ideia da montanha russa, momento bom e ruim, não é num ciclo igual a gente, uma hora eu tô mais dificuldade, mais facilidade, mas é num ano. Esse pessoal vive isso em todo mês. E se você entender isso e compreender a vida dele, você vai conseguir atuar com esse pessoal. Tem a ver com entender, né, essa forma de funcionamento, né? É isso. E eu acho que a gente ali no Jeito conseguiu, a marca vem, tem muita coisa nova para sair aí também nos próximos meses e a gente está cada vez mais bem empolgado para cobrir cada vez mais essa... Com certeza muita gente de economia informal, muita gente que deve ser trabalhador com MEI, né? Tudo. E aí... A gente está pensando em ir agora, com consignado, a gente acaba tendo que olhar a PJ, né, que é o empregador, daqui a pouco a gente está pensando em dar crédito para as MEIs, para as pequenas empresas, então acho que a nossa jornada passa exatamente para não ir bater de frente com os públicos que já estão bem atendidos numa concorrência aí dos bancos financeiras, as fintechs que existem tradicionalmente. A gente quer entrar exatamente nesses lugares onde o pessoal não entra. Né? O próprio consignado, a gente está entrando agora, não é para entrar para concorrer nas grandes empresas, os grandes empregadores. A gente quer pegar, na verdade, os pequenos empregadores que ninguém quer entrar. Como que eu dou crédito para uma pessoa que tem uma loja que tem 10 funcionários e dou um consignado ali dentro? Como que eu... Porque é uma forma de atuar similar à de varejo, né? Isso. Eu vou ter que ter uma capacidade, né, de distribuição muito maior. Similar a varejo. Mas se eu for de uma forma digital e com uma inteligência de processo, eu consigo fazer a conta fechar num processo como esse. Boa. Excelente. E como vocês já sabem, a Impulso é uma People Tech, né, especializada no aumento da capacidade e produtividade de áreas de tecnologia de empresas. A Impulso também trouxe para o Brasil o livro Sentir e Responder, que eu recomendo. É um livro que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar. Legal. A Impulso também tem a comunidade A Vanguarda, não sei se você está sabendo da comunidade. A comunidade para lideranças, principalmente lideranças da área técnica, né, onde a gente conecta várias mentes enfim,
Várias Mentes e Conhecimento, tem eventos presenciais, inclusive, já está convidado para o próximo. Legal, obrigado. Depois você recebe o convitinho. O link para tudo isso, galera, tá aqui na descrição desse episódio. Alex, muito obrigado pela presença, cara. Foi incrível esse episódio. Até a próxima. Legal, brigadão.